Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Nós estamos em mais um vídeo do canal e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Assim como eu, sei que vocês também estavam muito ansiosos por esse vídeo, né? Pelo desafio que eu lancei nas minhas redes sociais. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado, então eu trouxe o vídeo para vocês. Então já deixe o seu like, já se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com os seus amigos, comente aí alguma coisa. E vem comigo pro vídeo, já vocês vão saber quem é que vai estar sentado aqui do meu lado para falar sobre o assunto que foi escolhido, que foi predestinação versus livre-arbítrio. Bom, gente, sem mais demoras, eu já quero chamar para cá o presbítero Felipe Stort, que é o dirigente da congregação onde eu faço parte. É ele que vai estar falando aqui para vocês um pouquinho sobre esse assunto de predestinação versus livre-arbítrio. Então pode chegar para cá, pastor Felipe. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Anabel, Pai do Senhor, aos nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo aí. É uma imensa alegria estar aqui participando do seu canal. Eu que agradeço por o senhor ter aceitado o convite de poder estar aqui. Então, pastor Felipe, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de predestinação. O que seria predestinação? Olha, predestinação seria pré, né, o prefixo já diz que é antes, né? Destinação, destino, seria a forma de Deus destinar o homem para alguma situação a qual nós falaremos a partir de então. Então quer dizer que a predestinação ela é bíblica? A predestinação é bíblica. A forma como as pessoas entendem a predestinação, que pode ou não ser bíblica, né? Vai depender da forma como nós a entendemos, mas que a predestinação é bíblica, isso sem sombra de dúvidas. É apenas um tipo de predestinação ou existem mais tipos? Não, biblicamente falando, a Bíblia não fala de tipos de predestinação, né? Os homens em suas teologias, né? A teologia nada mais é do que uma forma de como o homem entende aquilo que Deus falou sobre si mesmo. A Bíblia ela é inerrante, as teologias são errantes. Então, as pessoas fazem distinções, né, de acordo com o que entendem da predestinação. Uns acreditam naquilo que nós chamamos de eleição incondicional, outros acreditam na eleição condicional. Então, isso vai determinar, porque na verdade a Bíblia, quando fala de predestinação, a gente usa o termo muito como se fosse Deus predeterminando quem ia para o céu ou para o inferno, mas a Bíblia vai dizer para nós sobre predestinação, não sobre o lugar. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Efésios, sobre ser predestinado para a adoção como filhos. Em Romanos 8, 29, se não me engano, a Bíblia vai falar de ser predestinado conforme a imagem e semelhança de Cristo, ou seja, não é a predestinação não é quanto ao lugar, mas quanto ao ser, né? Ser filho, ser predestinado para ser filho por adoção, ou ser predestinado para ser conforme a imagem de Cristo. Agora, a eleição, que é onde talvez é aquilo que nós queiramos falar aqui, que tem mais a ver realmente com o lugar. Aí a eleição, ela pode ser, de acordo com os sistemas teológicos, ela pode ser classificada entre eleição incondicional e eleição condicional. Porém, a Bíblia só fala de eleição e só existe um tipo de eleição, e nós vamos tratar biblicamente do assunto. E qual seria esse tipo de eleição? Certo. Para a gente falar sobre eleição, a gente precisa de explicar as controvérsias que existem, né? Eleição nada mais é do que um ato de escolha, a forma como Deus escolheu, né, o homem, segundo o meu entender, em Cristo para morar no céu. A Bíblia jamais ela fala de predestinação ou de eleição para o inferno. O sistema calvinista, ele diz que a eleição ela é incondicional, porque dentro de sua filosofia teológica,
a eleição ela é incondicional porque, segundo eles entendem, Deus, antes da fundação do mundo, já escolheu aqueles que iriam para o céu. Desta maneira, acreditam os calvinistas, né, e eles se dividem em dois grupos. Existem os calvinistas rígidos, que acreditam que Deus escolheu pessoas para ir para o céu e escolheu outros para ir para o inferno. E existem os calvinistas mais moderados, que dizem que Deus escolheu uns para o céu e os outros apenas Deus deixou a sua própria sorte e invariavelmente vão acabar indo para o inferno. No entanto, o arminianismo, que é um outro sistema teológico, vamos dizer assim, ele vai dizer que a eleição ela é condicional. Ela é baseada na presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? É o pré-conhecimento de todas as coisas antes que eles aconteçam. Como Deus é um ser eterno, ele não está regido pelo tempo, ele está fora do tempo. E estando fora do tempo, ele consegue ver com antecedência o nosso amanhã, né? Ou como disse C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, né? Deus pode, para ele, né, hoje é tanto 1920 quanto 2050. Né? Para Deus, o tempo não é como para nós que estamos regidos por um tempo. Então Deus, ele previu aqueles que responderiam sim ao chamado Evangelho e aqueles que com fé, né, responderiam sim. Então em Cristo, Deus elegeu essas pessoas para o céu. Ou seja, quem são os eleitos segundo a Bíblia? Os eleitos são aqueles que responderam sim ao chamado de Deus e perseveraram até o fim. Isso na visão de Deus, porque Deus já viu, Deus já sabe se eu vou perseverar até o fim ou não. Deus já sabe o bebê que nasce, se ele vai dizer sim ou não para o chamado do Evangelho. Então, desta forma, a eleição ela seria condicional. Há vários textos bíblicos, por exemplo, Pedro, em uma das suas cartas, vai dizer que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Romanos 8:29 vai dizer que aqueles que Deus conheceu, estes também Ele predestinou, né, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, os pais da igreja também, os primeiros cristãos ali depois dos apóstolos, eles já diziam algo sobre a eleição ser baseada na presciência de Deus, no conhecimento prévio de Deus. Então, desta forma, Deus, vamos dizer assim, nós entendemos que Deus ele não vai contra o seu caráter, ele não vai contra a sua justiça. Entendemos também que se Deus elegesse incondicionalmente, ou seja, se ele escolhesse quem fosse para o céu, com base em nada, simplesmente a sua boa vontade, isso, por certo, não estaria sendo justo, porque com base no que Deus poderia condenar alguém ao inferno? Se Ele não escolheu uma pessoa para ser salvo, jamais aquela pessoa pode ser salva. Então, onde estaria a justiça de Deus? Fora isso, onde estaria o amor de Deus em escolher uns e não escolher outros? Então, nós entendemos que a eleição ela é bíblica, a predestinação ela é bíblica, mas ela é condicional. Sim. Eu andei lendo, pastor Felipe, que existem uma lista de versículos que falam, né, sobre a predestinação e que também fala sobre o livre-arbítrio. Porém, essas duas listas, elas parecem que se contradizem, né? Porque ao mesmo tempo Deus está falando que Ele chamou, Ele elegeu, né? E em outros Deus está falando que assim, seria uma maneira de escolha do ser humano. Essas listas parecem se contradizer. Como que a gente pode interpretar isso? Porque eu estive lendo também, e isso é chamado de antinômio, se eu não me engano, isso é chamado de antinômio, que é uma lista de coisas que parecem que se contradizem, porém elas não se contradizem. Isso é um pouco confuso, né? Como que nós podemos assimilar agora vamos para a parte assim, do livre-arbítrio, como que a gente pode assimilar isso, entender? Porque em uma parte está falando sobre a predestinação, falando, né, algumas coisas, em outras está falando já que Deus ele nos deixa, como o Senhor falou, assim, a escolher. Certo.
Não é fácil a gente entender esses paradoxos bíblicos, né? No entanto, primeira coisa, a gente sabe que a Bíblia, ela é inerrante, né? Ela não tem contradições. Qualquer aparente contradição que houver na Bíblia, certamente, ela seria uma contradição para mim, né? Talvez por uma deficiência de interpretação minha, né? Por uma falta de interpretação minha, e não porque a Bíblia ou na Bíblia há alguma falha. Posto isso, vamos lá, livre-arbítrio. Primeiro, deixa eu explicar o que é livre-arbítrio. Arbítrio significa capacidade de tomada de decisões, né? Inclusive, você só tem um arbítrio livre, liberto, mesmo se você pode escolher entre uma coisa e o seu oposto, né? Se eu só posso escolher aquilo que é bom ou só posso escolher aquilo que é mal, de fato eu não tenho livre-arbítrio. O livre-arbítrio, por incrível que pareça, calvinistas e arminianos concordam um pouco com essa questão, porque tanto para calvinistas quanto para arminianos, o livre-arbítrio, em certo sentido, ele não existe. Eu explico. O homem, depois da queda no Jardim do Éden, ele perdeu a sua capacidade de querer coisas espirituais, querer buscar as coisas espirituais. O homem, ele não quer Deus, né? Ele quer, por ele mesmo, ele quer ficar afastado de Deus. Então, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Como é que um morto pode ter vida se o outro não o ressuscitar? Imagina alguém que sofreu uma parada cardíaca, ele precisa de alguém para... Ele não tem como ele se ressuscitar e fazer a massagem cardíaca, né? Então, se o homem está morto no seu pecado, automaticamente ele não tem condição de escolher a Deus, porque ele está morto, certo? Então, onde é que a gente se divide? Onde que divide o calvinismo e o arminianismo dentro dessa ótica? Só para deixar claro para o pessoal, que às vezes nem todo mundo sabe o que é calvinismo e arminianismo, tá bom? Eu sou de linha arminiana, eu penso que o arminianismo ele está mais correto, está mais próximo daquilo que a Bíblia tem para nos dizer, né? Num outro vídeo, de repente, a gente comenta mais sobre isso, o que é calvinismo e o que é arminianismo. Mas, então, tanto no calvinismo quanto no arminianismo, nós cremos todos os dois sistemas creem na depravação total, né? O homem está morto em seus pecados, ele não pode escolher a Deus. A diferença, Anabel e amigos ouvintes aí, a diferença é que no calvinismo, como Deus, aí entra a predestinação incondicional, a eleição incondicional, né? Como Deus já escolheu quem seriam salvos, a graça de Deus ela se torna para os calvinistas irresistível, de maneira que o homem ele não pode resistir à graça de Deus. Então, para os calvinistas nós não temos livre-arbítrio em espécie alguma. Deus vai lá, vê aquele que ele escolheu, vai lá, arranca ele do fundo do poço com a sua forte mão, ele não consegue dizer não para o chamado do Evangelho. Então, por exemplo, para os calvinistas, se você é uma eleita, se Deus te escolheu, vai chegar em algum determinado ponto da sua vida, você vai aceitar a mensagem do Evangelho, e você não vai ter como resisti-la, tá certo? Então, para eles, você em espécie alguma tem livre-arbítrio. Já para o arminiano, ou para o sistema do arminianismo, você também não tem condição de escolher a Deus se a graça de Deus não te libertar para isso. Então, isso é chamado no sistema teológico arminiano de graça preveniente. A graça, ela age na vida da pessoa para libertar ela, para possibilitar ela para crer ou não. Enquanto no calvinismo a graça arranca, no arminianismo a graça te liberta para crer. A partir do momento que a graça te liberta para crer, o seu livre-arbítrio é liberto também. Porque o homem lá no Jardim do Éden, ele tinha livre-arbítrio. Ele tinha o poder de escolher a Deus ou de rejeitar a Deus. Fora do Jardim do Éden, o homem depois do pecado, ele não tem o poder de escolher a Deus, ele apenas rejeita a Deus. Mas quando ele ouve a pregação do Evangelho, a graça de Deus trabalha na vida dele de forma que liberta ele para crer. E a partir do momento que ele está livre para crer, ele tem a decisão, ele pode tomar uma decisão,
né, em responder com fé ao chamado divino positivamente ou rejeitá-lo. A doutrina calvinista ela se choca, por exemplo, com o jovem rico, que Jesus ofereceu a salvação para ele, mas ele rejeitou, né? E sendo Jesus Deus, conhecedor de todas as coisas, poderia muito bem saber se aquele rapaz era um eleito ou não, né? Caso não fosse eleito, Jesus não precisaria nem pregar para aquele homem, mas Jesus prega e mesmo assim ele resolve rejeitar. Ainda tem um episódio que Jesus se lamenta sobre Jerusalém, ele chora, ele diz: quantas vezes eu quis, né, te ajuntar como uma galinha junto os seus pintinhos, né? Mas eles não quiseram. Quer dizer, Deus quis e os israelitas não quiseram. Então a gente vê que a graça ela não é irresistível, mas ela é resistível. E a gente está falando de graça irresistível, parece que se choca, parece que nós estamos falando de outra coisa, mas são pontos que estão ligados. Então, assim, em resumo, Anabel, só para finalizar o assunto e o vídeo não ficar tão extenso, mas a eleição, a predestinação, a eleição ela é condicional. Deus predestinou o homem com base na sua presciência, ele viu quem iria responder sim ao chamado divino, então esses em Cristo ele elegeu para a salvação. A Bíblia jamais fala de eleição, de escolha da parte de Deus para o inferno, não existe isso na Bíblia, em ponto algum, tá? E o livre-arbítrio do homem, ele é liberto a partir de que a graça preveniente, a graça de Deus trabalha de maneira prévia no homem, para que ele possa crer, né? Por isso que nós somos salvos pela graça, mediante a fé na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, pastor Felipe, muito obrigado. Foi muito proveitoso, tá bom, ter o senhor aqui para explicar isso para nós. E eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Se vocês querem que o pastor Felipe volte aqui de novo, podem comentar aí nos comentários, deixem bastante like aí no vídeo. Já se inscreva aí, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando. Então que Papai do Céu abençoe o dia de vocês, tá bom? E que vocês continuem sendo essas bênçãos. Eu fiquei muito feliz porque nós conseguimos atingir além da meta que eu tinha previsto. Então que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês e a vida do Senhor também, pastor Felipe. Muito obrigado, que Deus abençoe, tá? Gente, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.